Olá a todos! Eu me chamo Vitória, sou especialista virtual na Aegro e hoje nós iremos realizar o treinamento dos cadastros básicos. Esses cadastros são fundamentais para que a gente prossiga com os próximos cadastros. Então, na barra superior da tela, nós teremos os níveis que são importantes para a gente definir o que nós iremos ver dentro das abas iniciais. O primeiro nível é o nome da fazenda. Então, nesse nível, nós teremos todas as abas que são de informações gerais da fazenda. No segundo nível, nós teremos o nome das safras, selecionando então a safra que a gente gostaria de ver as informações. Então, ao clicar dentro da safra, eu vou ter as informações gerais dessa safra. O terceiro nível é o nível de talhão. Então, ao clicar e selecionar o talhão desejado, eu vou ter todas as informações específicas deste talhão. Voltando para o nível da fazenda, nós teremos as principais informações gerais da fazenda. Dentro da aba de início, nós teremos informações gerais, como o número de áreas cadastradas, o número de safras, a área total e o número de usuários que conseguem acessar essa fazenda dentro do Aegro. Abaixo, nós teremos as safras atuais, que são as safras que estão ocorrendo neste momento. Então, nesse caso aqui, nós temos duas safras que estão ocorrendo dentro do dia de hoje. Além disso, por aqui também nós conseguimos ver todas as safras. Dessa forma, a gente consegue visualizar quais são as demais safras que estão cadastradas no Aegro. Abaixo das safras atuais, nós temos as parcelas pendentes. As parcelas pendentes é um painel onde nós conseguimos ver as parcelas atrasadas ou a vencer nos próximos 7 dias, parcelas que foram cadastradas na aba do financeiro. Então, as parcelas que estão em vermelho são as parcelas que constam um atraso no pagamento. E as parcelas que estão em branco são parcelas que não foram pagas, mas que também ainda não venceram, ou seja, elas irão vencer nos próximos 7 dias. Além disso, dentro dessa aba, a gente tem a informação da data da parcela, do caso do vencimento, o fornecedor referente a essa compra, a nota fiscal referente à compra também, as observações que foram colocadas dentro do financeiro, qual é o número da parcela que está sendo paga e o valor. Dentro desse painel, a gente pode então fazer o pagamento direto e a conciliação. Para fazer o pagamento direto, eu posso clicar na bolinha e para fazer a conciliação da mesma forma. Porém, se houve algum acréscimo ou desconto ou a data do pagamento mudou, a gente pode editar esse pagamento. De que forma? Tu pode clicar em cima da parcela ou vir aqui nos 3 pontos e clicar em editar. Aqui nós iremos editar o pagamento dessa parcela. Mas para editar, a gente precisa colocar como pago. Então, a gente coloca como pago e aqui a gente pode mudar a data do pagamento que foi realizada. A gente também pode colocar algum desconto, se houve, ou algum acréscimo. Além disso, nós também conseguimos preencher o campo de observações, referente a observações deste pagamento. Da mesma forma, nós também conseguimos fazer a conciliação bancária, ou seja, esse botão é selecionado quando a conciliação bancária é feita e confirmado, então, esse pagamento também no extrato bancário. Além disso, clicando nos 3 pontos, nós também podemos ver o lançamento com mais detalhes. Então, ao clicar no Ver Lançamento, abrirá uma subaba, onde nós poderemos ver qual foi a categoria utilizada, qual foi a data desse lançamento, se teve o uso de agrupadores, o valor total desse lançamento, não só o da parcela. Também a gente consegue ver se foi feita alguma observação dentro desse pagamento, o número da nota fiscal e o fornecedor. No painel de baixo da aba inicial, nós teremos os registros climáticos, que são realizados então manualmente conforme o que acontece dentro da propriedade. Então, à esquerda da tela, nós teremos o pluviômetro ou a estação meteorológica que foi já cadastrada. Caso não tenha sido cadastrada, a gente pode clicar em cima dessa aba do pluviômetro e realizar um novo cadastro.
Para realizar um novo cadastro, você clica em cima do novo cadastro, coloca o nome do pluviômetro, vou fazer um teste aqui para vocês. Pode colocar outras informações sobre o pluviômetro e salve. A partir disso, eu já consigo fazer registros nesse pluviômetro. Então, a gente consegue fazer um novo registro vindo no botão verde, aqui no canto direito da tela. Aqui nós conseguimos colocar a data que foi feita a leitura do pluviômetro, então digamos que foi no dia 16/05 de 2025. Colocar a precipitação que foi identificada, por exemplo, 80 milímetros. Se tem a informação da temperatura e umidade relativa do ar, podemos colocar. Mas geralmente a gente registra a precipitação em milímetros. Ao salvar, então, o registro da chuva, nós teremos um gráfico que vai mostrar a precipitação acumulada. O eixo X vai ser o eixo dos dias do mês e também vamos ter informação, então, da precipitação registrada. Nós podemos fazer o download desse gráfico em PNG, JPEG, PDF e outras opções. Além disso, nós também podemos gerar um relatório, de chuvas, de temperatura, visando então o planejamento de repente de uma colheita ou de uma aplicação, enfim, de diversas situações. Então, para gerar um relatório, a gente vem no botão da impressora e pode gerar ele em forma de planilha ou em forma de PDF. Também no registro climático, a gente pode ver em forma de gráfico ou em forma de lista. Então, a gente pode selecionar aqui qual a forma que a gente deseja visualizar esses registros e também a gente pode filtrar por data. Então, por exemplo, a gente pode filtrar por dia, semana, mês, trimestre, semestre, anual ou de forma personalizada. Na segunda aba é a aba do mapa. Então, nessa aba nós teremos uma imagem da região da onde as áreas foram cadastradas. É possível visualizar as safras atuais, ou seja, as safras que estão acontecendo no momento, e também ter a informação do registro climático. Essa aba é importante para que o cliente tenha uma visualização maior de onde estão localizadas as suas áreas e também fazer algum planejamento conforme as condições climáticas dessa região. Na terceira aba, nós teremos a aba de equipe. Nessa aba, nós teremos a visão geral do plano que o cliente contratou, que neste caso é o plano avançado. Abaixo, nós temos a informação das equipes, ou seja, dos usuários que estão cadastrados dentro da equipe dessa fazenda e que podem ter acesso às informações do Aegro. Então, por exemplo, aqui nós temos diversos participantes dessa equipe. Aqui no canto direito da tela, nós teremos os perfis, porque o que acontece? Quando a gente faz um registro de uma pessoa na equipe, nós precisamos definir qual vai ser o perfil daquela pessoa. Com base nesse perfil, as abas para elas vão ser bloqueadas ou não para nível de visualização. Então, por exemplo, o proprietário é um perfil que tem a visualização completa de todas as abas. O gerente, ele também tem uma visão completa de todas as abas. Já o perfil agronômico, ele pode editar áreas, safras, atividades, colheita, observações, orçamentos, abastecimentos e manutenções. Ou seja, aquilo que é referente às atribuições do perfil agronômico, que nesse caso são mais atividades e abas de forma prática de atividades que acontecem no campo. O perfil financeiro, ele tem certas restrições também. Então, ele pode editar as contas, os orçamentos, patrimônios, abastecimentos e colheita. No financeiro operacional, nós teremos um perfil que pode fazer lançamento de despesas e receitas, mas não visualiza o saldo em banco e nem o fluxo de caixa e extratos. Nós também temos o perfil de emissor de notas fiscais eletrônicas, que é um perfil somente destinado à emissão das notas fiscais eletrônicas, ou seja, ele não tem acesso aos lançamentos e despesas, saldo de banco e nem fluxo de caixa. O perfil do estoque, da mesma forma, também é restrito a algumas abas, então ele pode editar somente patrimônios, estoque e movimentações.
Já o perfil operacional, ele é pensado para aquela pessoa que fica responsável pelas atividades operacionais que ocorrem dentro da propriedade. Então, nesse perfil, ele vai ter uma visualização somente das áreas e safras, podendo adicionar observações e realizações de atividades, mas não pode alterar o seu planejamento. E também nós temos o perfil monitor, que é um perfil que apenas visualiza as áreas e safras. Ele pode realizar monitoramentos, instalação e leitura de armadilhas, adicionar observações e realizar atividades, mas não pode alterar o seu planejamento da mesma forma que o operacional. Então, para adicionar uma pessoa à sua equipe, nós devemos clicar no botão azul. Nós iremos colocar o e-mail dessa pessoa. Nós iremos colocar o e-mail e vai aparecer então uma nova aba para configurar o perfil dessa pessoa. Ou seja, aqui é o momento em que a gente vai escolher qual perfil que essa pessoa vai ter dentro do Aegro e quais são as abas que ela vai poder visualizar. Então, com base nas informações que foram passadas dos perfis, a gente vai escolher qual que vai ser o perfil dessa pessoa. No canto direito da tela, nós teremos uma tabela onde aparecerão as permissões desse perfil. Essas permissões, elas não são editáveis. Nesse caso, o que a gente pode fazer é, por exemplo, se tu tem uma pessoa que tem um perfil agronômico, mas também precisa ter informações do perfil financeiro, a gente pode adicionar os dois perfis para essa pessoa, então, ficar com essas duas visualizações, certo? Então, a gente coloca o e-mail, visualiza aqui qual é o tipo de perfil que a gente precisa para essa pessoa, visualiza quais são as permissões que esse perfil tem e salva. Essa pessoa vai receber um e-mail informando que ela foi adicionada na fazenda e ela já então tem um acesso dentro da propriedade. Na quarta aba, nós teremos a aba de áreas. Nessa aba, nós teremos mais informações gerais referente às áreas. Então, nós temos o plano novamente, que nesse caso é o plano avançado. Nós temos a quantidade de hectares contratados, ou seja, a quantidade total de áreas em hectares que esse cliente pode registrar dentro do Aegro. Nós temos a informação de quantos hectares já foram cadastrados e quantos hectares o cliente ainda tem livre para cadastrar novas áreas. Então, ao fazer o cadastro de uma nova área, ela aparecerá nessa tela. Aqui nós conseguimos ter a visualização de todas as áreas cadastradas. Para cadastrar uma nova área, a gente vem no botão azul e nós temos duas formas de cadastrar áreas, ou pela importação do documento KML ou de forma manual. Para importar o KML, nós devemos clicar no botão que tem Importar, no canto esquerdo inferior, e importar o KML. Aqui vai abrir a sua pasta de arquivos e aqui você deve selecionar o arquivo desejado. Dessa forma, automaticamente ele já vai puxar as áreas que foram cadastradas dentro desse KML com a quantidade de hectares e vai ser necessário somente que você altere o nome ou registre um novo nome. Para fazer de forma manual, a gente vem em Criar desenho da área. Então aqui nós vamos selecionar uma região, que é a região de onde vai ser a propriedade. E para fazer o desenho manual, então, a gente vai criar pontos que vão delimitar essa área. Então, por exemplo, se esse talhão aqui fosse dessa propriedade, nós iniciaríamos os pontos e iríamos desenhar, então, conforme o desenho do mapa. Após eu concluir essa delimitação da minha área do talhão, eu vou salvar a edição. Ao salvar, o próprio sistema já vai identificar qual foi a quantidade de hectares que tem referente a essa área desenhada. Eu posso corrigir de forma manual, então, por exemplo, se aqui não fosse 61 hectares e fosse somente 60 hectares, eu poderia corrigir. Posso colocar um nome dessa área, então vou colocar aqui o nome de treinamento.
E nós temos algumas opções, certo? Então, clicando aqui nos 3 pontos no lado direito do desenho da área, nós temos algumas opções. Uma das opções mais importantes é o agrupar. O agrupar, ele serve geralmente para fazendas que têm diversas áreas ou, de repente, um cliente que tem mais de uma propriedade e gostaria de agrupar essas áreas em fazendas, por exemplo. Então, se eu tivesse um cliente com 3 fazendas, eu com certeza colocaria o agrupador com o nome das 3 fazendas e colocaria essas áreas, então, nos agrupadores respectivos, certo? Então, por exemplo, se eu fosse criar um agrupador, eu selecionaria o agrupar, colocaria aqui o nome da fazenda, né, que se refere a esse talhão, então, por exemplo, Fazenda A. E além disso, nós temos outras opções dentro desses 3 pontos. Então, nós podemos esconder o desenho, centralizar essa área no mapa. Caso ela esteja agrupada, a gente pode desagrupar, atualizar a área, excluir e importar também o desenho de KML, caso tu tenha obtido após o desenho que tu fez manualmente no sistema, certo? Então, aqui eu clico em salvar. E essa área, então, já se encontra aqui nessa tela inicial, certo? Pensando, então, também no agrupador. Então, por exemplo, aqui nós temos uma divisão. A única área que está agrupada dentro desse exemplo que nós estamos dando é a área que nós criamos agora, que é a área treinamento. Então, ela ficaria separada com o nome do agrupador em cima e aqui seguiriam, então, todas as áreas que foram agrupadas na Fazenda A. Além disso, a gente também tem opções de 3 pontos nessa tela aqui, certo? Então, a gente pode ver detalhes dessa área, a gente pode editar, baixar o KML, caso tu tenha feito essa área com o KML, ou até mesmo excluir a área. Na quinta aba, nós teremos a aba das safras. Nessa aba, nós teremos 3 subabas, digamos assim, que são as safras atuais, as outras safras e as safras arquivadas. Nas safras atuais, nós iremos visualizar as safras que estão ocorrendo nesse período, ou seja, que o dia de hoje está dentro da data de início e de fim dessa safra, certo? Nas outras safras, nós teremos as safras que têm a data ou que ainda não aconteceram, por exemplo, safras futuras, ou nós temos safras que já ocorreram, porém que não foram arquivadas. E nas safras arquivadas, então, nós temos as safras que já se passaram, que já foram concluídas e que a gente resolveu arquivar, tá? Quando a gente arquiva uma safra, ela não fica disponível nem para a gente fazer edições, nem para visualizações. Então, é importante a gente ter essa safra arquivada somente no momento que a gente não tem mais interesse em visualizá-la. Mas a gente pode desarquivar caso precise editar algo ou caso queira rever alguma informação, a gente pode desarquivar ela e ela volta então para a subaba outras safras, certo? Para criar uma safra, a gente vem no botão azul e escolhe a cultura desejada. Caso não tenha a cultura dentro dessas opções, a gente pode selecionar outro, certo? Eu vou dar um exemplo do milho. Então, digamos que a cultura é milho e que a data de início vai ser no dia 02 de fevereiro de 2025 e que vai terminar em 02/08 de 2025. Automaticamente, o sistema já vai dar uma sugestão de nome, como por exemplo aqui, Safra Milho 2525. Mas você pode alterar esse nome e colocar o nome que deseje, como por exemplo, Safra Milho só 2525 ou Safra Milho 2025, enfim, esse nome da safra ele é editável. Abaixo, nós iremos escolher as áreas respectivas dessa safra. Então, nós viremos em selecionar áreas. Iremos selecionar, então, todas as áreas que serão milho nesse período, certo? A gente tem a opção de selecionar todas de uma vez só, ou caso não sejam todas as áreas que estão cadastradas no Agro, a gente pode selecionar de forma única, tá? Então, nesse exemplo, eu vou selecionar essas áreas. A gente vai clicar no botão de concluir. E aqui embaixo, ó, já vai aparecer a área total de produção, que nesse caso são 943 hectares.
Abaixo das áreas, nós iremos fazer algumas definições, como por exemplo, a unidade de medida padrão. O sistema automaticamente já puxa a medida padrão da cultura que a gente selecionou lá em cima, que nesse caso era o milho. Então ele já puxou automático que essa unidade de padrão seria então de sacos de 60 quilos. Mas isso é editável, então a gente consegue mudar com as opções que o sistema nos oferece. Importante também é definir o estoque padrão, ou seja, qual vai ser o estoque de onde os insumos e produtos serão utilizados. Nesse caso, nós continuaremos com o estoque padrão, que é o estoque da fazenda, certo? Mas se tu tiver mais de um estoque, é importante tu ter essa informação para saber de onde que irão sair os produtos e insumos utilizados nessa safra do milho. Abaixo, nós iremos ter os descontos de colheita, ou seja, quais são os descontos que vão ser realizados no momento da colheita dessa cultura. O sistema também já puxa automaticamente o padrão da cultura escolhida lá em cima. Então, por exemplo, a do milho seria os descontos de impureza e umidade. Além disso, nós também podemos definir quais são os descontos aplicados no peso após a remoção das impurezas. Caso tenha, a gente pode selecionar aqui embaixo. Abaixo, então, das definições de descontos de colheita, nós temos o tipo de custo. Nós temos duas opções, o automático e o manual. O custo automático ele vai ser proveniente de despesas lançadas no financeiro, uso de estoque, abastecimento e manutenções. Enquanto o manual, os custos são registrados manualmente na safra. De forma prática, o automático é feito no financeiro, e em outras abas também, e nós apropriamos direto dentro da safra do milho. Caso a gente escolha de forma manual, nós teremos que entrar na aba custo realizado, que vocês irão conhecer mais para frente, e colocar esse custo então de forma manual, certo? Então, quando é manual, ele não entra de forma automática. Então, a gente cadastrou uma nova safra, colocamos as informações que precisa e vamos salvar. Ao salvar essa safra, ela já vai aparecer aqui no painel de safras, certo? Como é uma data que pega o dia de hoje, então essas novas safras já aparecem em safras atuais. Caso fosse uma data para frente desse dia de hoje, ela entraria então no subnível de outras safras. Além disso, a gente também pode editar safras já criadas. Então, por exemplo, aqui nos 3 pontos nós temos algumas opções, como editar, que é o que nós iremos fazer mais para frente, baixar o KML dessa safra, arquivar ela e ver detalhes. Então, ao clicar no editar, nós podemos editar a data de início, o nome da safra, algumas áreas. Aqui as definições que nós alocamos, nós podemos editar. Então, tudo que nós colocamos dentro de uma safra são editáveis e nós podemos realizá-lo. Na aba de patrimônio, nós teremos os patrimônios gerais da propriedade. Então, nós teremos o maquinário, nós teremos benfeitorias, nós teremos os silos, nós teremos os pluviômetros e demais. Dentro dessa aba, nós conseguimos ter uma visualização daquilo que a gente tem dentro da propriedade nessa questão de patrimônio, certo? Então, na esquerda, nós temos a listagem de todos os patrimônios que foram registrados. Eles são registrados por categorias. Então, por exemplo, colheitadeiras, outras máquinas, pulverizadores, tratores, silos e benfeitorias. Essas categorias, elas são escolhidas no momento de registro do patrimônio, certo? Então, seguindo numa visão geral, nós temos então aqui o número de patrimônios registrados, nesse caso são 14 itens, o valor de aquisição geral desses itens, nesse caso R$1.196.000. Esse valor ele é uma soma de todos os valores de aquisições desses bens, tá? Que também nós registramos no momento de registro desse patrimônio. E abaixo nós temos algumas informações, então, geral do patrimônio, como por exemplo, abastecimento, então nós temos a quantidade de diesel, enfim, qualquer combustível que tenha sido abastecido. Nós temos os custos com as manutenções desse patrimônio em geral e nós temos o contas, que ele está relacionado com o financeiro. Abaixo desse painel geral, nós teremos os alertas de manutenção, que são alertas que visam informar o proprietário ou o operador
que está no momento de realizar aquela manutenção, seja no maquinário ou numa benfeitoria. Abaixo dos alertas, nós teremos os eventos, que são eventos gerais, e a gente pode filtrar também esses eventos com base naquilo que queremos visualizar. Então, caso a gente queira ver, por exemplo, os abastecimentos que foram realizados, a gente pode clicar em filtrar, tipo de evento e selecionar abastecimentos. Ao selecionar os abastecimentos, aparecerão nessa tela todos os abastecimentos que aconteceram no maquinário na data selecionada aqui em cima. Então, desde o dia 12 de maio ao dia 18 de maio, aparecerão todos os abastecimentos. Além disso, nós também podemos filtrar por manutenções, contas e atividades, certo? Nós também podemos selecionar a safra desejada para visualizar quais máquinas e quais eventos aconteceram dentro da safra que desejamos ver. Nós também podemos selecionar a pessoa, ou seja, sempre quando a gente faz um registro dentro da aba de patrimônio, a gente coloca uma pessoa como responsável. E caso a gente queira filtrar por essa pessoa, nós conseguimos. Além disso, nós conseguimos também filtrar pelo local de estoque. Então, de repente, um abastecimento ou alguma peça que foi utilizada em alguma manutenção, nós conseguimos filtrar pelo local de estoque. E também nós conseguimos filtrar pelos itens. Além disso, nós também podemos selecionar, da mesma forma que selecionamos em outras abas, o momento do calendário que nós gostaríamos de ver essas informações. Então, pode ser diário, semanal, mensal, etc. Irei dar um exemplo prático para que a gente consiga visualizar melhor. Então, ao vir em filtrar, eu vou selecionar o tipo de evento que eu gostaria de visualizar, vou colocar aqui manutenções e vou colocar a data que eu desejo. Digamos que eu gostaria de ver todas as manutenções de 2024. Coloco para 2024, então aqui no filtro da data, e aqui vai criar uma linha do tempo, digamos assim, de todas as manutenções que ocorreram nessa data. Nesse caso aqui, nós temos só duas, mas se tivesse mais, elas apareceriam da mesma forma. Com isso, a gente pode emitir relatórios, ou seja, nós podemos gerar um relatório em planilha ou PDF de todas essas manutenções que nós realizamos. Para realizar os cadastros dentro do patrimônio, nós devemos passar o mouse em cima do botão azul. Aparecerá as opções que a gente tem para realizar os cadastros. Então, a gente pode adicionar um patrimônio, um novo abastecimento, uma nova manutenção ou um novo alerta de manutenção. Para início, nós iremos adicionar um patrimônio. Então, clicando no botão azul com um sinal de mais, abrirá uma nova aba, onde nós iremos realizar, então, esse novo registro de máquina, certo? Aqui, nós iremos selecionar o tipo desse registro. Se é uma máquina de fato, ou uma benfeitoria, um silo, um pivô, um veículo, ou uma estação meteorológica. Nesse caso, eu vou dar o exemplo de uma máquina. Digamos que é a máquina TC 5070. Além disso, nós iremos selecionar o tipo de máquina, ou seja, é um adubador, uma colheitadeira, um tipo outro no caso, que seria então máquinas que não têm a classificação dentro do Aegro, semeadeira, pulverizador, arado, trator ou vagão. Nesse caso, uma colheitadeira. Se fosse um implemento agrícola, como por exemplo uma grade, um arado ou uma semeadeira, nós iremos selecionar o botão de implemento, que significa que ele não é motorizado. Além disso, nós também podemos preencher outras informações, como por exemplo o modelo, o fabricante, o ano de fabricação, a vida útil, data de aquisição, valor, orímetro e observações. Além disso, também nós podemos adicionar imagens dessa máquina. Digamos que aqui eu tenha preenchido todas essas informações e para salvar, então, a gente clica no botão de salvo. Então, criei um novo item, o meu número de patrimônios já aumentou, então eram 14, agora foi para 15, e ela está aqui dentro das colheitadeiras, então, com o nome que eu selecionei para ela, que é o TC 5070. Para registrar o novo abastecimento, nós também devemos passar o mouse por cima do botão azul e selecionar o botão de novo abastecimento. Nós iremos colocar então a data do abastecimento, a máquina que vai ser abastecida, por exemplo, caminhão 24, algum tipo de observação caso necessário, adicionar pessoa,
seria adicionar uma pessoa da equipe, ou seja, essa pessoa tem que estar cadastrada no Aegro para ser adicionada dentro do abastecimento. Caso a gente fosse adicionar, nós iríamos selecionar uma pessoa que está cadastrada na equipe. Nós iremos adicionar um insumo, então, nesse caso, diesel, e a quantidade abastecida, digamos que foi 100 litros. Nós vamos também colocar o local do estoque, ou seja, de onde que esse diesel foi retirado. Nesse caso, nós iremos permanecer com o estoque padrão, que é o estoque da fazenda. Abaixo, nós iremos definir a apropriação de custo desse diesel, ou seja, nós iremos escolher se vai ser um custo rateado ou se vai ser um custo que não vai ser apropriado a nenhuma safra, certo? Quando a gente escolhe o custo rateado, nós iremos ter que definir ou selecionar uma ou mais safras para que esse custo do diesel seja direcionado. Por exemplo, milho 2025. Abaixo, nós podemos colocar algum arquivo relacionado a esse abastecimento, ou se não tiver, não é necessário. Então, no novo abastecimento, nós selecionamos a safra respectiva desse abastecimento, nós selecionamos o estoque, da onde que esse diesel está saindo, o insumo que foi utilizado, a quantidade abastecida, a pessoa responsável e as informações gerais, como máquina e data. Além disso, caso a gente tenha, nós podemos colocar a informação do odômetro, que é a quantidade de quilômetros, então, que essa máquina já fez nesse abastecimento. Então, a gente salva esse novo abastecimento e ele já consta, então, nessa máquina, esse abastecimento feito no dia de hoje. Para realizar uma nova manutenção, nós iremos clicar, então, no botão de nova manutenção. Da mesma forma, nós iremos colocar a data, o patrimônio, vou colocar o mesmo patrimônio, alguma observação se necessária, uma pessoa responsável e o insumo que eu utilizei nessa manutenção. Então, quando puxar o estoque, o sistema já vai entender que é uma manutenção e ele vai puxar, então, todos os itens que foram cadastrados como insumos para máquinas. Nesse caso, eu vou dar o exemplo da troca do filtro. Coloquei aqui, então, o item que foi trocado e vou colocar quantas unidades foram utilizadas desse filtro. Nesse caso, eu vou colocar uma unidade. Importante lembrar que esse item está saindo do estoque. Então, para gerar essa manutenção, nós precisamos primeiro que o item esteja no estoque. Além disso, nós podemos também adicionar outros insumos, depende da manutenção que foi feita. E como eu disse anteriormente, nós vamos selecionar então o local de estoque, que é o local de onde esse item está e para onde ele vai. Nesse caso, estoque da fazenda. Da mesma forma do abastecimento, nós vamos definir uma apropriação de custo para essa manutenção. Nesse caso, eu vou colocar na safra milho 2025. Mas essa apropriação de custo, ela pode mudar de cliente para cliente. Então, na apropriação de custo, da mesma forma do diesel, nós iremos definir qual safra vai ser apropriado, então, esse custo da manutenção. Da mesma forma, nós também podemos indicar, selecionar arquivos referentes à manutenção, ou se não tiver, não é necessário. Então, nós colocamos a apropriação de custo dessa manutenção, o local de estoque, que é da onde esse filtro lubrificante está saindo, o item que nós utilizamos, a quantidade utilizada, informações gerais, como pessoa responsável, observações, a data, o patrimônio, e também podemos modificar o odômetro na mesma situação do combustível. E dessa forma nós iremos salvar então a nova manutenção. Para fazer um novo alerta de manutenção, que são os alertas que ficam aqui na tela inicial, nós vamos no último botão azul, que é de novo alerta de manutenção. Nós vamos escolher qual vai ser a máquina que vai ter esse alerta. Então eu vou selecionar o mesmo maquinário, que é o caminhão. Vou colocar qual que é a mensagem de alerta, ou seja, eu vou botar troca de filtro. Eu vou definir se esse alerta de manutenção vai ser baseado em datas ou odômetro. Nesse caso, eu vou colocar odômetro. Posso colocar se é um alerta recorrente, como é uma troca de filtro, eu vou colocar como recorrente. Então, o sistema vai definir que haverá um alerta de manutenção
a cada X quilômetros. E esse quilômetros, a quantidade de quilômetros, quem define é a pessoa. Então, por exemplo, a cada 1000 quilômetros vai ter um novo alerta de manutenção. Então, o sistema já entende que a última manutenção foi feita em 270 mil quilômetros e que a próxima vai ser em 271 mil quilômetros. E salve, então, esse novo alerta de manutenção. E ele aparecerá, então, nesse painel, onde mostra todos os alertas de manutenções que foram cadastrados. Então, aqui está o alerta que nós criamos agora. Da mesma forma, a gente pode visualizar ele, certo? Aqui também nós temos opções de editar e de excluir os alertas de manutenções. Esse foi o treinamento de cadastros básicos. Esperamos você no próximo treinamento. Obrigada!